portas do Evangelho na sua casa, no seu trabalho, aonde você está. Tenho certeza que Deus tem um plano de salvação em sua vida. E não começou hoje porque eu estou pregando, não. Começou há quase 2000 anos atrás, ou mais de 2000 anos atrás, de braços abertos na cruz do Calvário, dizendo: está consumado. Foi a partir daquele momento que o Senhor Jesus nos deu livre acesso para falar com o Pai. A criatura não poderia falar com Deus como nós falamos hoje. Temos livre acesso para falar com Ele a hora que a gente querer. Pastor, e qual é a senha? O nome do Senhor Jesus Cristo. Nós falamos com o Pai, temos esse livre acesso, porque nós temos um sumo sacerdote que entrou no santuário e Ele está, meu querido, intercedendo por nós. Então Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã, a cada simpatizante da palavra de Deus que nos acompanha através das redes sociais, em nome de Cristo Jesus, o nosso Rei. Quero mandar um abração especial ao pastor Gabriel, com a obra ali em Sorocaba, São Paulo. Deus abençoe a sua vida, os demais irmãos, o irmãozinho Mateus que estava ouvindo a pregação do pastor Angildo, Deus abençoe a sua vida, e os irmãos que nos acompanham, o pastor Gabriel sempre acompanhando a pregação do pastor Angildo. Quero que o Senhor a cada dia venha te abençoar poderosamente em nome de Cristo Jesus, nosso Rei. Um abração especial também ao pastor Daniel, com a obra ali em Chapecó, né? E nós vamos estar lá nesse final de ano, né, com o pastor Gabriel, os demais irmãos ali de Chapecó, para o 3º Congresso Pentecostal Pão Sem Fermento. Quem vai estar lá, dá um glória aí, família. Nós vamos estar lá no dia 26 de dezembro ao dia 31 de dezembro, como de costume nessa obra. Nós vamos começar o ano e terminar de joelho dobrado, glorificando e bendizendo o nome santo do Senhor. Então Deus abençoe o pastor Daniel, que está se programando para estar, meu querido, recebendo os irmãos nesse 3º Congresso Pentecostal Pão Sem Fermento, em nome do Senhor Jesus. Quero mandar um abraço especial também ao pastor Josenilton, Deus abençoe a sua vida, os demais irmãos ali de Marco, no Ceará. Deus abençoe você, irmã Valdena, recuperação tremenda do nosso irmãozinho Mateus, né? Teve uma recuperação tremenda, a irmã Valdena agradeceu pelas orações dos irmãos. Nós estávamos de campanha aqui a semana inteira intercedendo, porque o nosso dever é esse. Já falei para os irmãos, quando você precisar, pastor Angildo aqui está batendo continência para orar por você. E quando alguém chamar, irmão, bate continência, meu irmão. Porque talvez amanhã será o seu dia de gemer e chorar. E eu vou estar aqui contigo intercedendo pela tua alma. Então tem pessoas precisando, meu querido, das nossas orações. Então Deus abençoe, em nome de Jesus, pastor Josenilton, irmã Valdena e os demais irmãos lá de Marco, no Ceará. E também um abração também à nossa obreira Zelinda, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor vai te abençoar a cada dia. E estamos esperando a senhora aqui de braços abertos. E se não der tempo da gente se encontrar aqui, a gente se encontra lá em Chapecó para se abraçar e se alegrar na presença do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a sua vida, estamos com saudade. Quem veio ouvir a palavra de Deus, se coloca de pé, por gentileza. Em nome de Jesus, quem trouxe a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, prega, meu querido, em tua mão, em nome de Jesus. Já abra comigo lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 3, por gentileza. Evangelho de João, capítulo de número 3. Evangelho de João, capítulo de número 3, e versículo único eu quero ler com você, para trazer uma revelação de Deus ao seu coração. Evangelho de João, capítulo de número 3, e versículo de número 5, quem achou glorifica. E Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Tome o teu assento glorificando e bendizendo o nome santo do Senhor nosso Deus. O título da mensagem desse sermão que Deus me deu é 2 etapas. 2 etapas. A palavra de Deus vai dizer que havia, meu querido, entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, mestre, homem que entendia muito bem da lei de Deus, mas havia uma dúvida dentro do seu coração. Aquele que estava ali, curando, ressuscitando, fazendo sinais, prodígios e maravilha, com certeza Nicodemos sabia, meu querido, ouviu daquela festa que aconteceu em Canaã.
que alguém passou por lá e transformou a água em vinho. Ele ficou sabendo que ele disse: não é chegado a minha hora. A hora dele não tinha chegado ainda, pastor, de fazer sinais e prodígios, não, de apregoar o evangelho da graça de Deus. Porque, meu querido, na festa das bodas de Canaã, num casamento, ele fez o milagre, mas não anunciou o evangelho. Mas mais tarde ele vai começar a anunciar o evangelho. Mas ele não vai pegar uma cambuca de água, ele não vai pegar uma cambuca de vinho, ele não vai pegar um pão. Ele vai começar a abrir a boca e entregar o pão para as pessoas, dizendo: arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Porque quando Deus quer anunciar o homem, é porque o homem tem fome e sede de justiça. Dentro da raça humana permeia algo, meu querido, que se chama fome. Não é aquela que você tem quando ronca a barriga, você quer ir para uma pizzaria, encher o estômago, meu querido, de um lanche. Não, o homem, meu querido, tem uma sede também. E não é de água potável, é de Jesus Cristo de Nazaré. Ele diz que Ele é o pão e Ele é a água da vida. Quem está entendendo, glorifica. Dois elementos que a raça humana precisa para sobreviver: pão e água. E a palavra de Deus vai dizer que Nicodemos foi se encontrar com o Senhor Jesus de noite. Não é um lugar desse assim que está iluminado, porque naquele tempo não existia tanta luminária assim, a não ser algumas tochas. Ele foi de noite. Para quê, pastor? Para que as pessoas não viessem ver ele, que ele tinha status. Conhecido no meio dos fariseus, você já vai entender a história, porque que ele foi de noite. Ele não queria ser reconhecido pelas pessoas, por quê? Tinha medo das pessoas dizer assim: você está andando com ele, você está fora agora da sinagoga, você está fora do templo. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Se a gente estivesse no lugar de Nicodemos, a gente dizer: eu posso ser expulso de lá, mas ele me aceitou aqui na presença dele. Porque quando Deus curou aquele homem, o Senhor Jesus curou. Ele foi lá para o templo, meu querido, no Sinédrio, prestar algumas, meu querido, esclarecimentos para aqueles homens que lá estavam lá. E aquele homem disse para eles assim: olha só, já respondi várias vezes para vocês, vocês querem ser discípulo dele? E os fariseus ficaram indignados, dizendo assim: seja discípulo tu, nós somos discípulos de Moisés. Aquele homem tomou a melhor escolha: negar a sinagoga de Satanás e começar a entrar, meu querido, na igreja do Senhor. Quem está entendendo, glorifica. Lá dentro daquele templo de Israel se reuniam os hipócritas, e na igreja se reúnem os santos de Deus. E não existe nada melhor para tirar a hipocrisia do que Jesus Cristo. Nicodemos veio na hipocrisia. O que é hipocrisia? Tentando bajular. Quantos versículos bíblicos a gente sabe que quando a pessoa chegou para bajular Jesus, Jesus, passou-lhe a espada no lombo, passou a palavra de Deus. Ou ele rebateu ou ele ignorou. Você vai encontrar. A ignorância, meu querido, não vem da parte de Deus, não vem da parte da pessoa, que às vezes não entende, meu querido, o que Deus quer falar. E ele disse assim: Senhor, sabemos bem que tu és enviado de Deus, porque se não fosse, esses sinais não estariam te acompanhando. E Jesus ignorou isso. Jesus não disse assim: não sou, não, eu sou enviado do Pai, eu sou mensageiro de Deus. Não falou nada. Ele disse, olhou para Nicodemos e disse: é necessário nascer de novo. Sabe por quê, irmão? Ele tinha que nascer, porque ele foi se encontrar com Jesus de noite. Se ele quisesse verdadeiramente nascer de novo, ele se encontrava com Jesus de dia. Pastor, tem base para isso. Jesus mesmo falou: aquele que procura caminhar de dia não tropeça em pedra. Valeu, glória. A maioria quer caminhar de noite. À noite tem pecado, tem buraco, tem cilada, tem o diabo, tem os demônios tentando planejar algo de cilada para a vida da gente. Mas aquele que esclarece todas as coisas, ele mostra o buraco do pecado na nossa vida e a gente pula, meu querido, para o outro lado. Andar na escuridão é cair no buraco. Mas quando a gente anda com uma luz, meu Deus, fala com a gente.
Não posso comparar a luz da palavra de Deus como uma lanterna, não. É muito mais do que isso. Quando Deus resolve iluminar na nossa vida, Ele mostra até os pequenos detalhes das coisas. De tanta luz que vai estar na vida da gente. Valeu, glória, família. A palavra de Deus não é restaurante do século 21, que tem meia luz para esconder sujeira, não, irmão. A palavra de Deus, ela esconde, meu querido, nada nos nossos corações. Ela traz a luz e a perfeição de mostra o nosso pecado. Porque quando a gente entra numa pizzaria, a gente veja aquelas meia luz. Eu já falei para os irmãos, meia luz é para esconder, meu querido, prato sujo, talher sujo, roupa suja, comida com defeito. Mas na presença de Deus Ele mostra o que tem que mostrar. Quem está entendendo, glorifica. Pode ver, quanto mais luz, mais a gente veja que está errado. Quem está entendendo? Eu me lembro quando eu estava trabalhando numa empresa. Eu era encarregado de 27 a 32 pessoas. E começou a dar um problema. Que eu batia as molduras no meu prontuário, batia as molduras no meu mostruário, e elas estavam corretas. Perfeito, chamava o encarregado, eles podem mandar para a embalagem. O container vai embarcar amanhã, eles vão embalar. Só que chegava na embalagem, o encarregado barrava. Eu disse, esse encarregado está de marcação comigo. E me chamava lá e disse assim, Astro, vem aqui ver. Antigamente era o Astro, hoje é o pastor Angido, quem está entendendo? E responder, sereis como astro no mundo, como diz a palavra. Até meu apelido já era profético. E quando ele me chamou lá, ele me mostrou, Astro, tu está deixando passar as coisas erradas. Não, não está. O encarregado geral conferiu comigo, está perfeito. Mas olha aqui, e quando eu chegava no setor dele, realmente estava errado. E a gente começou a analisar, mas como? Será que é problema no verniz? Será que depois que seca dá uma outra cor? E meu querido, já estava naquele tempo já sendo assim motivado por Deus já. E o Senhor me esclareceu, meu querido, na cabeça. Peraí, manda trazer um luxímetro aí que eu quero medir esse lugar. Sabe o que é luxímetro? É um aparelho que mede a luminosidade do ambiente. Quem está entendendo glorifica. E eu passei no meu setor, deu no luxímetro batendo, meu querido, um tanto. Aí eu cheguei lá na embalagem, estava, meu querido, uma luminosidade a 30% a mais. Por isso que dava diferença. Aí eu começo a entender, trazer para os nossos dias. Quanto mais luz, mais Deus vai mostrar o defeito. Quem está entendendo, glorifica. Lá no meu setor não tinha, meu, que não aparecia defeito. As cores eram iguais, o arco-íris era igual. Mas quando vai para a luz, mostra o defeito do arco-íris. Quem está entendendo, glorifica. Tem pecado nessa bandeira do arco-íris. Tem pecado. É só botar luz lá que, meu querido, acha pecado. Por isso que eu digo, irmão, não deixa, meu querido, pedir para Jesus, Senhor, ilumina os meus passos, ilumina a minha cabeça, ilumina a minha vida. Para quê, pastor? Para mim ser abençoado? Não, para Ele começar a mostrar os seus defeitos primeiro. Porque a maior bênção não é ter dinheiro na carteira, é o Senhor ver em você que você quer mudar para o Senhor. Ele disse, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. E Nicodemos entrou em delírio. Como, Senhor? Eu sendo velho, vou entrar dentro do ventre da minha mãe? Isso é delírio. Como que uma pessoa estudada, como ele, meu querido, escolhido no meio dos fariseus, já pensou uma coisa dessa? Como pode eu ser velho e voltar para o ventre da minha mãe, Senhor? E o Senhor ignorou mais uma vez 2 etapas. Não falou nada para Nicodemos a respeito desse assunto de nascer de mãe ou de não nascer de mãe. Eu quero dar uma palavra para você aqui nessa noite, irmão. Quando você nasceu dos teus pais, meu querido, você foi destinado à morte. Mas quando Deus te escolheu, você foi destinado à vida.
Nós nascemos dos nossos pais, nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno, mas Ele resolveu nos chamar, e a gente atendeu o chamado dEle, e a gente está vivendo para Cristo Jesus agora. O nascimento dos nossos pais caminha para a morte, mas o nascimento para com Deus caminha para a vida. É necessário nascer de novo. O Senhor ignora Nicodemos. E Ele diz de novo: em verdade te digo, que você tem que nascer da água e tem que nascer do Espírito. Agora não é só mais nascer de novo, Ele disse, o Senhor Jesus. Tem que nascer da água e tem que nascer do Espírito. Quantos de nós aqui já nascemos das águas? Já se batizamos, aceitamos Cristo como Salvador publicamente. Já dissemos, eu quero aceitar Jesus, eu quero me batizar. Mas isso não basta para herdar o reino dos céus. Para dar o reino dos céus tem que nascer do Espírito. Quem está entendendo glorifica. É muito mais além do que um batismo, porque o batismo não salva. Quem salva é o batismo no Espírito Santo de Deus. Não estou falando de revestimento do Espírito, o poder do Espírito. Eu estou falando nascer do Espírito. Pastor, o que é nascer do Espírito? É mais ou menos para você entender. Deus quer escrever uma carta na tua vida, meu irmão. Você é uma carta viva de Deus, mas tem que ter um selo para poder mandar para um remetente. Você tem que entender isso. Porque Deus, quando começa o endereço, Ele sabe para onde que Ele vai mandar. E começou aqui embaixo a escrever a tua história e vai mandar para algum lugar. Para onde, pastor? Para o inferno? Não, para o reino dos céus. Todo mundo quer selado. Só quem é selado dá um glória aí. Porque recebeu o selo do Espírito Santo de Deus. Quem já levou carta no correio sabe o que eu estou dizendo, meu irmão. Dá um selinho desse que eu gostei aí e manda para a pessoa que ele vai receber a carta. O Espírito Santo de Deus está colocando o selo e quem vai receber a carta é o próprio Pai. Pastor, me dá base bíblica para isso. Eu não gosto de revelação, me dá base bíblica, pastor. Me dá base que eu vou crer que eu sou uma carta escrita. Quando você chegar no céu, Ele vai dizer: vinde benditos o meu Pai para o descanso que vos preparei. Só a carta vai receber esse convite, meu irmão. Se Nicodemos já estava surtado, pirou. Se Nicodemos já estava em parafuso, que era nascer de novo, agora pronto. Meu Deus, Pai, fala com a gente. Não tem quando Deus resolve entrar na nossa vida e quebrar todas as barreiras da gente. Estralhaçar todas as defesas, não tem? A gente tenta, meu querido, se armar contra Deus. Eu tenho uma defesa perfeita para dizer para Deus que eu não posso mais servir Ele. Ele vai destralhaçar tudo hoje nessa noite, meu irmão. Porque não tem barreira que Deus não possa quebrar no consciente. E a maior guerra não é no peito, é aqui, ó. A maior batalha é na cabeça, na mente. Para que eu vou ser crente? Para que eu vou servir a Deus? Irmão, quando a gente se torna pai, a gente compreende mais a mente de Deus, sabia? Porque quando a gente é pai, a gente avisa para o filho dizendo assim, ó, não anda de bicicleta em alta velocidade que você pode cair. Por quê? Porque um dia a gente já caiu. Pastor, é porque Deus diz para a gente não pecar? Porque Ele sabe quem vai pagar não é o pai, é você. Quando a gente avisa o nosso filho, não é nós que vamos pagar, é o nosso filho que vai pagar na carne. É por isso que Deus avisa na sua lei para a gente não pecar. Porque quem vai amargar uma derrota é a gente. Deus não vai chorar. Deus vai ficar sentido com a gente, sim, mas quem vai amargar uma derrota é a gente. É só isso. Quando a gente se torna pai, a gente compreende a mente de Deus um pouco. Filho, não bota a mão no fogão, que você vai acabar se queimando. Mas a gente, como pequenino, por não saber o que é a dor de uma queimadura, a gente vai fazer a nossa própria ciência. A gente vai lá e o pai diz, não coloca a mão no fogão, e a gente vai lá para ver o que é queimar o dedo. É assim ou não foi? Nós fazemos as nossas próprias ciências, mas a palavra de Deus disse, meu querido, que chama a ciência de loucura. Não caia na loucura de ser crente e voltar para o pecado, senão você vai receber uma queimadura de 3º grau no corpo inteiro, e a maioria não escapa.
não consegue, às vezes fica 3 dias internado com o soro do Espírito Santo, Deus não consegue mais voltar para o arrependimento. É necessário nascer de novo. Nicodemos fica quietinho. Aí Jesus agora vai apertando Nicodemos. Ele diz assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do açougue é açougue. Esse dia tem uma menina pedindo conselho no WhatsApp, já partiu para o lado da carne, já partiu para aqueles lados. Eu disse: moça, você, posso falar um negócio? Moça, você está mais na carne do que açougue no dia de promoção. Moça, você está mais na carne do que açougue no dia de promoção. E ela disse assim: tu está pensando que eu sou uma vaca? Eu não falei nada, eu só mandei Gálatas 5,19, as obras da carne são. Está tudo escrito ali: prostituição, pensamentos ilícitos, está tudo ali. Depois agradeceu. Sabe por quê, irmão? As pessoas acham que a gente, meu querido, está cocheando para o lado da carne. Quem é da carne é carne, mas quem é do espírito cocheia para o espírito. Talvez ela achou que eu ia dizer assim: que legal que se você me achou bonito. Mas não, irmão, o homem de Deus ele não parte para a carne, ele parte para a espada. Quem está dizendo? Não tem coisa melhor para cortar a carne do que uma espada bem afiada. Para tratar a carne tem que estar a espada bem afiada. É assim ou não é? Vai afiando na charia da sabedoria aí, meu filho. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Aí ele diz assim: não te maravilhe de eu ter dito isso. É necessário nascer de novo, mais uma vez, pela terceira. Pastor, 3 vezes, no nome do Pai, do Filho e do Espírito. É para entrar na cabeça. Nós aqui se batizamos, nós temos que nascer do Espírito também. Tem que querer nascer do Espírito. Ou você chegou e se batizou sozinho? Ou você chegou e disse assim: pastor, coloca o meu nome aí que eu quero me batizar. Foi assim ou não foi? Então você tem que pedir para o Espírito também. Está entendendo o mistério? Não acontece nada sozinho, tem que partir de você o querer. Porque você não consegue se batizar sozinho, tem que pedir para alguém. Quando foi na água você pedir para o pastor, mas quando é no Espírito, pede para o sumo pastor, que só ele tem poder. Se eu te falo de coisas terrenas, você não entende? Já pensou se eu falar as coisas celestiais? Peça as coisas celestiais. Aí ele começa a dar pino na cabeça dele. Imagina Nicodemo pensando: nunca ouvi isso numa aula de teologia. Que é isso? Aí Jesus vai apertando: o vento sopra onde quer. Ele diz mais: e ouve a sua voz. Irmão, escuta o que eu vou te dizer. Por isso que você tem que almejar nascer do Espírito. Porque o vento ele vai soprar na tua vida onde quer, para te moldar do jeito que ele quer. Aí diz assim que quem é nascido do Espírito ouve a sua voz. Não é você ouvir a tua própria voz quando você está falando, é ouvir a voz de Deus. É como você disse assim: chega desse telefone da carne, eu quero um telefone da parte de Deus agora. Telefona para mim, pai, que eu quero falar contigo. E Deus, quando quer falar com o seu filho, com a sua filha, ele não é igual a internet que cai.
Não é igual, meu querido, a linha telefônica que sai fora de sinal. O meu pai, o teu pai está sempre ligado 24 horas em você, meu irmão. Mesmo, meu Deus, mesmo ele não querendo falar contigo de chateado que ele está com você, mas ele é tão Deus que ele ainda ouve a tua voz. Quantas vezes a gente diz para Deus: Senhor, por que eu não te ouço mais? Deus fala a hora que quer. Não é eu que determino a hora que Ele vai falar. É eu que determino a hora que eu vou falar com Ele. E quando que eu devo falar, pastor? Todo dia. Mesmo que Ele esteja chateado, não queira falar com você. Não estou dizendo que Ele não quer falar com você, está sempre chateado, não. Porque tem dia que Ele não quer falar. Porque Ele é Deus. É só para ver se você confia nele. Então não esqueça de uma coisa: mesmo você não ouvindo Ele, continua falando com Ele. Por mais que eu não ouça a tua voz, Senhor, mas o pastor falou que tu me ouve. Pai, eu vou falar contigo até ouvir a tua voz. Talvez o Senhor está chateado comigo por aquele pecado. Fala com Ele por aquele pecado A, B, C, D. Fala com Ele, mas eu vou continuar falando com você até o Senhor abrir a boca para falar comigo. Em toda ligação que você diz para Deus, esse Senhor, eu sou um vacilão, que eu tenho certeza que você vai ouvir a voz de Deus. Sabe quem que mandou pregar essa mensagem? Foi Deus falando comigo. Para você não parar de falar com Ele. Porque a tua vida, meu, que não está ligada naquilo que Ele fala com você, é você conectado com Deus. Eu já passei por isso também. E um dia o diabo queria me enganar dizendo assim: Ele se afastou de ti. Às vezes quando você não ouve mais Deus, o diabo quer chegar em você dizendo assim: Ele se afastou de ti. É uma mentira. Porque se Deus tivesse afastado de você, você teria tomado uma cerveja, teria fumado uma maconha, teria ido para a prostituição, teria voltado para a vida medíocre que você estava no mundo. Mas você permaneceu na presença de Deus, porque Ele te sustentou. E outro ataque que o diabo usa com perversidade contra os cristãos que nasceram do Espírito. Ele diz assim: Deus não está falando com você porque você blasfemou contra o Espírito. Por isso que Deus se afastou. Satanás é expert nessas artes, de tentar conquistar aqueles que nasceram do Espírito. Mas quero dizer para você, irmão, que o próprio Espírito Santo de Deus falou para mim: se você tivesse blasfemado contra o Espírito, você não estaria mais na presença de Deus. Porque a palavra de Deus diz lá no livro de Hebreus que quem colocou Cristo em vitupério jamais volta ao arrependimento. Sabe por que eu me arrependo dos meus pecados? Você se arrepende porque o Espírito Santo faz você se arrepender. A gente só é bom porque Ele está na gente, irmão. E Jesus queria colocar na cabeça de Nicodemos: rapaz, você precisa ser bom, você não é bom. Todo mundo olhava para Nicodemos porque ele era, meu querido, daqueles que era bajulado pelo povo. Mas não adianta a gente ser bajulado pelo povo, meu querido, ser reconhecido por Deus. Eu prefiro ser esquecido pela terra, mas lembrado por Deus. E ele diz assim: aí ouve a sua voz e não sabe de onde vem, nem para onde vai.
É assim todo aquele que é nascido do Espírito. Só quem é nascido do Espírito ouve a voz de Deus, irmão. O que adianta eu passar nessa terra e não ouvir a voz de Deus falar? Eu sempre disse. Eu sempre falei comigo, falei para minha esposa, sempre dizendo assim: rapaz, homem não chora. Homem não chora. Depois que eu me converti, assim, não, homem chora. Eu sempre digo para os machão de plantão, eu disse assim: rapaz, pode ser o mais durão que for, rapaz, se ele te chamar de filho do cara de joelho chorando. Eu também era duro de coração, eu tinha uma pedra tremenda, igual aquela lá atrás maior. Meu coração era maior do que aquela pedra de trás lá. Mas ele estralhaçou meu coração. E quando ele me chamou de filho pela primeira vez, aí Nicodemos diz assim: como pode ser isso? Já desarmou totalmente Nicodemos. Ele está dizendo em outras palavras: pode me ensinar? Como que pode acontecer isso? O que eu tenho para fazer para acontecer isso? Ouvir a voz de Deus? Irmão, para ouvir a voz de Deus, eles tinham que entrar no templo, ser sacerdote. Aqui Cristo Jesus está prometendo que aquele que nasce do Espírito ouve a voz de Deus. Não precisa mais, meu querido, jejuar 1 ano, ficar 1 ano sem relação sexual com a sua esposa, para ouvir Deus falar. Ele está dizendo que quem nasce do Espírito ouve a voz de Deus. E Jesus disse: tu és mestre em Israel, tu não sabe disso? Se encontrou 2 mestres. Alguém falou para o Senhor Jesus assim, ó: bom mestre. E ele disse: sim, eu sou. Ele disse que era um bom mestre. Então se encontrou o mestre do Espírito e se encontrou o mestre da carne. Quem sempre está na carne quer se encontrar com Jesus, meu querido, à noite, para não ser reprovado, para que as suas obras não sejam reprovadas, achando que Jesus não tem luz para mostrar a podridão da nossa vida. Quando ele me encontrou, ele disse: maconheiro, cachaceiro, prostituto. E começou a quebrar toda a barreira dentro de mim. Pastor, ele falou claro, a hora que o pastor disse assim, ó: quem está em prostituição não herdará o reino dos céus. Eu sou um, tá aí, ó, eu não vou para o céu. Quem destrói a sua vida com bebida está fazendo mal para o Espírito, para o templo do Espírito. Eu sou mais um, eu sou outro, isso aí também, eu não entendi muito da Bíblia. Mas sabia que eu estava ali na Bíblia sendo condenado pela palavra. Aí chegou um dia, eu disse assim: eu não quero ir para esse lugar de tormento, eu quero ir para o céu. O pastor disse: vai ter batismo, 1 semana de conversão. 1 semaninha só. Ó, vai ter batismo, pastor, marca o meu nome aí. Aí eu me lembro que o pastor estava batizando. Aí eu vim assim do corredor, assim, o pastor gritou de lá: próximo. Aí eu fui, irmão. Comecei a passar no corredor, tinha uma senhorinha que chegou no culto. Uma senhorinha deve ter uns 60, 70 anos. Estava sentada nas primeiras cadeiras. Aí na hora que eu fui passar, ele disse: moço, tu tem certeza que tu quer mesmo? E ela pegou na minha mão, irmão. Ela começou a passar a mão na minha mão assim, ó. Moço, tu tem certeza que tu quer mesmo entregar a vida para ele, não para Jesus? Não falou nada. Eu já estava meio desconfiado. Tu tem certeza que tu quer entregar a tua vida? Assim, eu tenho. Assim, a senhora sabe por quê? Porque tirou um negócio aqui de dentro de mim, que eu sempre queria que ele tirasse. Aquele vazio de dentro da minha alma. Sabe por quê, irmão? Eu tinha algum buraco dentro de mim, que eu tinha umas decepções da minha vida, com relacionamentos.
Aí eu disse, eu vou preencher o meu buraco do meu peito com bebida. E a cada dia aumentando. E alguém chegou um dia e disse para mim assim, ó, o teu problema tu pode ter tranquilidade e paz se você experimentar essa droga aqui. Eu experimentei a droga e o buraco aumentou. Ele ficou maior ainda e a cada dia estava aumentando. E a cada dia aumentando. Mas quando eu cheguei na presença de Jesus, aquele buraco fechou. O que eu não consegui fechar no mundo. Por isso todo mundo diz assim, eu fechei meu corpo. Mentira. Fechou na mata. Fechou na cachoeira. Eu fechei, foi na presença de Jesus, meu irmão. A fechada de corpo não é no mato. A fechada de corpo é na presença de Jesus. E como é que se fecha, pastor? Com a presença do Espírito Santo de Deus. Aí a mulher segurou na minha mão, ela ainda segurou, eu fui me batizar. Anos mais tarde, eu recebo o batismo com o Espírito Santo, sou selado pelo Espírito. Aí Deus começa a me dar visões. Por isso que eu mostrei lá, se lembra no vídeo que eu mostrei na minha rede social, dos demônios guerreando, aquele tudo eu vi, irmão. Por isso que eu não largo dele. Porque eu vi o mundo espiritual, eu não posso negar o que eu vi. Eu não posso negar as coisas que eu vi espiritualmente. Nós estamos aqui nesse momento numa guerra. Numa guerra de anjo, meu querido, de demônio. As pessoas não compreenderam o evangelho, mas a vitória de Deus é certa. Os demônios até tentam, mas Deus sempre ganha a batalha. Eu fui me batizei, anos mais tarde Deus me mostra. Ele disse assim, filho, eu vou te mostrar quem que estava no corpo dela. Meu Deus, uma coisa mais feia. Ele me mostra o corpo dela e dentro dela. Não tem aquele que assistiu aquele Venom? O Venom, pois é, filho, aquele é um demônio. Aquela boca lá existe, filho. Só que é mais feio que o Venom. Aquela boca lá é de demônio. Estava dentro dela, era o corpo dela. E por dentro dela assim estava aquilo, falando comigo. Tenho certeza o que tu quer. Tenho certeza que tu quer andar com ele. Não queria falar Jesus. Tenho certeza que tu quer andar com ele, eu tenho. Não estava falando com a velha, eu estava falando com um demônio. Que não queria que eu me batizasse, que eu entregasse a minha vida para Jesus, porque sabia que ele ia me tirar do sofrimento. Satanás ainda queria eu como um cavalo, mas Jesus queria me transformar numa ovelha. Escuta o que eu vou te dizer, meu querido. Lá no terreiro chama de cavalo, porque cavalo usa sela. Eu nunca vi uma ovelha usar sela, meu irmão, meu Deus. Porque Jesus não monta em cima de ninguém. Ele diz assim, ouve a minha voz e segue, oh Jesus amado. E com o diabo ninguém quer ouvir a voz dele, mas mesmo ele mete espora, porque está selado. Tem que obedecer na marra. E a gente não obedece por cela, a gente obedece por voz. Quem está entendendo mesmo? Deixa eu falar de corpo fechado aí também. Um dia eu estava lá fazendo um culto. Você gosta de testemunho, né, irmão? Agora eu estou meio bom da cabeça, estou me lembrando de muita coisa agora. Vitamina D3, boa. Está fazendo uns cultos de oração nas casas, culto, pregando a palavra. Pastor, eu não acredito nesse negócio aí não, irmão. Eu era irmão, não era pastor ainda. Mas a unção do Espírito já estava sobre mim. Eu era obreiro. Eu não acredito nesse negócio, eu fiz pacto na mata, meu corpo é fechado. Eu disse, fechado é o meu, falava comigo, meu que é fechado, porque eu tenho espírito. Só para não ofender ele. Tu tem o corpo fechado, é? Nada te atinge? Certo. Então deixa eu colocar essa mãozinha aqui em cima da tua cabeça. Comecei a orar e o bicho pulou, meu irmão. 15, 20 minutos depois, uma bacia cheia de trabalho. Estava lá, mandei trazer uma bacia que ele estava vomitando os trabalhos, que recebeu na mata para fechar o corpo. Eu recebi esse fechamento, não vomitei nada, eu só glorifiquei a Deus.
Para receber o fechamento lá do outro lado da mata, tem que comer um monte de trabalho. Mas para receber o fechamento do Espírito, tem que sempre abrir a boca para glorificar a Deus. A gente não vomita nada, a gente só dá glória a Deus. Quem está entendendo, glorifica. Ele voltou, o que aconteceu comigo? Ele disse, tu não tinha o corpo fechado? Esse corpo fechado tem eu, que sou cristão. Eu tenho corpo fechado. Até hoje eu passo por ele, ele cumprimenta assim, amor, esse aí é o homem do corpo fechado, que não está nada. Eu tenho um Jesus, meu querido, que se ele não quer meter o pé na porta, ele atravessa a porta para falar com o outro. Meu corpo é fechado, não precisa nem bate na porta, ele entra dentro e fala pelo lado de dentro. Quem está entendendo, glorifica. Fechar corpo para Jesus, meu irmão. Quando os discípulos estão reunidos, ele nem bate na porta, ele entra dentro da casa. Fecha a porta para Jesus. Pode fechar, meu filho. Ele atravessa e fala dentro. Chutou os demônios tudo para fora. A casa está limpa. Estou até me sentindo mais leve assim. Com certeza. Tá bonzinho agora. Aí ele vai começar a apertar Jesus, o Senhor Jesus, Nicodemos. Olha, ninguém desceu do céu, só um que desceu, e ele vai subir. Jesus estava dizendo assim, irmão, que ninguém tinha subido, o paraíso não tinha sido inaugurado, só ele estava no céu e desceu. Ele estava falando dele mesmo. Ele estava falando assim, Nicodemos, entendido, é só o Filho de Deus que desce de lá. Mas só que Nicodemos não estava entendendo. Aí Jesus começa a apertar Nicodemos. Começa a apertar mais um pouquinho, porque ele não dá glória a Deus, não diz, não, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. Ele não está dando glória igual a Pedro, quem está entendendo? Tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo. Porque Pedro entendeu no Espírito, por isso que recebeu a chave. Aí eu aprendo mais uma aqui, igreja. Quando a gente começa a compreender os mistérios do céu, a bênção de Deus abre a porta, filho, para a gente. Aí ele diz assim, lá no deserto, levantaram uma serpente para o povo ser curado. Mas agora é levantado o Filho de Deus. Antigamente se levantou uma serpente para o povo curar. Agora se levantou um cordeiro para ser curado. E não era físico. Lá no deserto era uma cura física, que eles foram mordidos por serpente. Mas vem o Filho de Deus, o Cordeiro, para tirar o veneno da serpente espiritual. Só o Cordeiro é autoimune com o veneno da serpente. Quem está entendendo? Pastor, claro, ele tem dividido o seu sangue para a igreja, meu irmão. A palavra de Deus diz lá no livro de Apocalipse, e eles venceram pelo sangue de Jesus. Ele disse, meu Deus, fala com a gente, Pai. O meu corpo verdadeiramente é comido e o meu sangue verdadeiramente é bebido. Só cristão tem sangue de Jesus na veia. Por isso que quando Satanás pica você, você cambaleia e diz, socorro, pastor, você fica de em pé de novo. Porque se Jesus não revela que você foi picado por Satanás, que significa serpente, você morre. Os demônios só causam dor, que é escorpião. Causa uma dor intensa. Mas Satanás, quando morde, é para matar. Só Jesus tem um antídoto para sarar. Aí vem a passagem das mais lindas da Bíblia. Creio que você vai entender. Versículo 16. Ele vai falar para Nicodemos. Essa passagem de amor para Nicodemos. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu ele, que estava falando, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Nicodemos crê nele. Não pereça, que Nicodemos não venha perecer, você não venha perecer, mas para que tenha a vida eterna. Jesus montou um sermão tão miraculoso, tremendo, para falar para ele que Deus tinha enviado o Filho, estava perante ele, irmão, falando com ele. A salvação falando com Nicodemos.
A salvação não era uma palavra naquele dia, a salvação era uma pessoa em carne. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Se Nicodemos entendesse de Isaías, ele ia bater assim nas costas de Jesus e dizia assim, ó, Senhor, eu creio que pela tua carne um dia eu vou sarar. Eu sei que tu está falando agora, eu estudo Isaías, Senhor, mas o diabo tinha cegado ele. Se ele tivesse conhecimento pleno de Isaías, ele ia bater nas costas de Jesus e dizer, eu creio que você é o Messias. Eu não sou sarado, Senhor, mas um dia eu vou ser sarado. Nós também não era sarado, irmão, ele sarou. Não estou dizendo nós vamos morrer um dia de qualquer doença, mas a maior perturbação é na alma. Quantas pessoas, meu querido, morrem com saúde, mas morrem com uma perturbação na alma sem Jesus? E quantas pessoas morrem com doença, mas morrem com Jesus, não morrem com perturbação na alma? Todo médico diz, todo cientista diz que todo cristão morre diferente. Claro que morre, tem luz, irmão, a luz nunca apagou para ele. Leva uma criança num parquinho, meu querido, e apaga a luz para ver se não vai ficar com arrepio e pavor. Pessoa que parte com Jesus já começa a ver naquela partida ali o mundo espiritual escuro na sua vida. Mas quem morre na luz, irmão, morre, meu querido, com um brilho diferente, porque ele está vendo todas as coisas. Você já imaginou você partindo de um corpo com Jesus Cristo? Os anjos vindo buscar você. Aí você olha para o corpo que dá aquela limpada. Senhor, meus irmãos, demoraram a me buscar aí. Pá, que sujeira que eu estava nesse corpo, rapaz. Vamos embora, vamos, me leva para lá que eu quero ver ele. Vamos embora. A palavra de Deus diz que carne e sangue não herdará o reino do céu. Você vai sentir o peso da glória quando você sai desse corpo aí. Quando a gente já sente assim um pouquinho da glória de Deus, a gente já quer voar. Aí tu imagina na hora que você sai do corpo, que vai voar mesmo. Aí você vai ver o quão pesado era o seu corpo, porque ainda é a carne de Adão. Meu Deus, fala com a gente, Pai. Não vai dar nem tempo de você dizer assim, como é que ele é, você já está vendo ele. Você sai do corpo, só fala com os teus irmãos anjos assim, mas como é que... Já está na frente dele, irmão. Já parte para a eternidade. Ah não, esquece, já estou vendo ele. Eu ia perguntar como é que ele era, já estou vendo pessoalmente. Aí ele diz para Nicodemos e para você nessa noite, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Não estou dizendo o mundo, o pecado, as pessoas que querem Jesus. Quem crê nele, quem não crê nele é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porque não crê no nome unigênito do Filho de Deus. Olha a expressão. Sempre ensinei a igreja sobre isso. Agora ele faz a expressão, não creu no Filho Deus não tinha filho, outro filho aliás, a não ser Cristo. Nicodemos não era filho, mas Jesus estava dizendo assim, vem para ele te chamar de filho, Nicodemos. Vem. Porque não creu no unigênito, quer dizer, o único Filho de Deus. Mas depois que ele morre na cruz, ele diz assim, a criação, ele é o primogênito. A diferença de unigênito e primogênito, unigênito é único, não existe mais. E primogênito, ele é o primeiro de muitos irmãos. Quem está entendendo, glorifica. Aí vem Deus dizendo, eu serei para vocês pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor.
Tem muitas pessoas que acreditam que o céu é só para homem. Não, Deus falou que tem filhas também. Cadê as filhas de Deus? Capricha para chegar lá, minhas irmãs, meus irmãos. A Eva vacilou, mas Deus deu oportunidade para você entrar, mulher. Adão escorregou com Eva, amém? Mas Deus deu oportunidade para você entrar lá, varão. Eva comeu a maçã, deu para Adão comer. Mas quando a serpente veio oferecer, meu querido, um pão para Jesus, ele disse: não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás não estava dando com o velho Adão, ele estava dando era com o novo Adão lá no meu querido deserto. Ele derrubou o primeiro Adão, mas nunca conseguiu derrubar o último Adão da palavra de Deus. Satanás podia vir com um carrinho de maçã, de qualquer fruta que existia no paraíso para dar para Jesus. Ele estava em consagração. Como Deus poderia comer dele mesmo? Transforma essas pedras em pães. Aí, o louco de Satanás. Como que vai dar pão para quem é pão? Tipo assim, alguém quer fazer uma boa obra para você. Ó, eu trouxe uns pãezinhos para você, você é o dono da padaria. Tem lógica nisso, não? Eu trouxe 50 centavos para você, você é o dono de todo o dinheiro do mundo. Não tem lógica. Adão escorregou, mas um novo Adão não. Não. Por isso que se nós espelhar e não ter Jesus, espelhar nossa carne no Adão velho, a gente vai para o inferno. Mas se espelhar no Adão novo, a gente vai para o céu. Por quê, pastor? Porque o Adão velho não pode ver uma proposta do diabo que ele cai. Mas quando ele se espelha no Adão novo, pode vir o diabo oferecer que ele não cai. Quem está entendendo glorifica. Não cai. Eu estou afim de ti, pastor. Isso tem cheiro de cilada. Tem cheiro. Quando o pastor estava lá na droga, ninguém queria. Querem pegar marido pronto. Quer pegar você, meus irmãos. As minhas irmãs estão prontas aí, ó. Sem pecado, sem bebida, sem fofoca. Amém. Quer destruir o casamento dos cristãos. Tem um monte de gente querendo pegar marido pronto e mulher pronta também. Tem que tomar juízo, irmão. Tem que ficar esperto na cilada do diabo. Essa bagaceira não quer pegar quando a gente estava na droga. Não. Quando estava na prostituição, ninguém quer pegar tudo pronto. Não vem para Jesus, não. Deus abençoou a minha vida, me deu um marido cristão. Deus abençoou a minha vida, me deu uma mulher cristã. Claro, pegar fácil. Uma pessoa que já foi lapidada para o evangelho é fácil. Quero ver ficar com a gente quando está na droga. Alguém suportar a gente. Meus irmãos suportar as esposas quando estava lá, que é uma loucura. Gritava mais do que papagaio na gaiola. Aí minhas irmãs pararam de gritar, porque a palavra de Deus é assim, ó. Aquele que grita vai para o inferno. Parar com a gritaria é pecado. Aí começou a ver na Bíblia, eu tenho que parar de gritar. Aí o marido viu lá, eu tenho que parar de beber, eu tenho que parar de prostituir, de beber cachaça. Aí começou a se aprontar. Aí todo mundo quer pegar tudo pronto agora. Tá achando que é o quê? Que a gente é vitrine do diabo? Não, a gente é templo do Espírito, meu irmão. E ele diz assim para Nicodemos e para a gente: a condenação é essa. Irmão, não é o pastor que está falando, é o próprio Filho de Deus. Que a luz veio ao mundo. Olha só, olha para o pastor, por gentileza. Quem que apareceu de noite lá? Olha Jesus batendo nele por tabela. Quem entende não é no Espírito, irmão. Apareceu de noite, Jesus disse: meu Deus, pai,
Irmão, é aquela famosa atacadinha. Não tem? Ah, o pastor às vezes dá atacadinho. Eu aprendi com Jesus. Valeu, glória não. Tá aqui na Bíblia ou não tá? Tu não dou tacada, eu dou espadada mesmo. Quem tá entendendo? É, aprendi com Jesus aqui. E a condenação é essa: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, porque as suas obras que não sejam, meu querido, reprovadas. Mas quem pratica a verdade, ele quer vir para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quem está entendendo, glorifica. Jesus estava dizendo assim, ó: quem é do mundo, quem é do maligno, quer continuar vindo na escuridão. Quem que vem na escuridão? Nicodemos. Ele estava falando de luz, deveria ter aparecido de dia, porque quem aparece de dia não tem vergonha do evangelho. Não estou falando de dia, você apareceu aqui de noite, não, irmão, amém. Estou dizendo para ser reprovado pelo dia. De noite, quem anda de noite, ou está na bebida ou está dormindo. É fato ou não é? Quem anda de noite, ou está na bebida ou está dormindo. Mas quem anda de dia, ou está trabalhando ou está fazendo alguma coisa. É ou não é? Está acordado, está ligado, está limpando, está organizando. Mas quem está de noite, ou está dormindo ou está bebendo. Não faz nada, não consegue fazer por causa da bebida, da droga. Não consegue fazer nada porque está dormindo, está de noite. Mas quem está de dia está organizando a sua casa. E tem um aqui na Bíblia que gosta de organizar a casa. É um faxineiro do céu. Posso apresentar esse faxineiro do céu? O Espírito Santo de Deus. Ele veio para trazer aquela faxina na nossa casa. Tá. Tu imagina, meu irmão, meu Deus. Tu imagina o Espírito Santo de Deus entrando em você, na tua casa. É rato voando para cá, é barata voando para lá, é pó de cá, teia de aranha. A teia de aranha é pecado, rato, mais pecado ainda. Poeira, sujeira. Aí o Espírito Santo bota tudo aquilo que está criando sujeira para fora. Bota lá aquele sabãozinho da palavra mesmo, sabão do lavandeiro, meu Deus. E ele virá como o sabão do lavandeiro. Quem se lembra lá do profeta Malaquias? Ou o povo gosta de Malaquias? Não gosta de Malaquias? Tem um sabãozinho do lavandeiro para te dar, seu legalista. Começou daquela limpada na casa. Ele limpou o templo também, não foi? E como é que ele limpou, pastor? Abaixo de chicote. Então tem muitas vezes que às vezes tem que chucotar a gente para limpar a casa. Aí ele fala com a gente: ô cambistinha da fé, eu quero levar o vaso para lá. E Jesus não deixa, não passava nenhum vaso. Por que não deixa passar vaso, pastor? Porque o vaso agora é dele. A Bíblia Sagrada diz que ele não deixa passar mais nenhum vaso. Já é profético, não deixou mesmo, não é vaso? Esse é um vaso precioso para mim. O profeta falava com medo do vaso de Deus, irmão. Não, Senhor, você tem feito muitos males para nós. Não, mas agora ele é vaso. Aí chega lá, todo esperançoso, e diz: irmão Paulo, Deus me enviou aqui. Então Nicodemos veio à noite e Jesus disse: tu tem que vir de dia para ser reprovado. Meu Deus, irmão. Nós somos chamados para ser reprovados por Deus. Não existe nota boa quando a gente entra na presença de Deus. É só 0, 0, 0, 0. Depois que a gente nasce do Espírito é 10. Quem está entendendo, glorifica. É fato. É 10. Mas quando a gente não nascer do Espírito, só vai tomando 0. 5,5, 3,8, tudo reprovado. Quantos anos a gente ficou reprovado na presença de Deus, sim ou não? Tem que dizer: chega, Pai. Chega, me dá o teu Espírito. Irmão, para de ficar em recuperação, meu irmão. Meu Deus, Pai. Sempre passa de ano na presença de Deus, meu irmão. Final de ano não vão passar na presença dele, não fica em recuperação. Quem está entendendo? Meu Deus, Pai.
Só quem não vai lá em Chapecó vai ficar em recuperação. Só quem passou de ano vai para lá, para passar de joelho. Eu já disse para a missionária, disse assim, amor, nós vamos num comboio gigante. Nós vamos deixar tudo arquitetado. Se um carro enguiçar, nós vamos dar o jeito de colocar em outro carro. Amanhã o carro vai voltar de guincho de novo. Nem se for o meu, eu vou dar o jeito. Volto de avião, volto de ônibus, volto de a pé. Mas que eu vou chegar lá, eu vou. Em nome de Jesus. Voltar é outra história. O negócio é chegar lá. Concorda comigo? Dá um glória. Chegar enguiçar, não demos jeito. Em nome de Jesus. Os irmãos de lá vêm buscar. Para voltar não demos jeito, peguei um avião, viemos de carro, de ônibus, o que for. O negócio não, vamos chegar lá em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tu acha que Nicodemos saiu convertido? Com certeza saiu. Por quê? Ele quis ser reprovado por Deus. Ele quis ser reprovado pelo Senhor. Então, meu irmão, quando Deus falar com você, amém, acata o que Ele tem que dizer para você, amém, porque o maior plano de Deus é entregar para você o que Ele tem de mais precioso, que é o Espírito Santo de Deus, o próprio Espírito Santo de Deus dele, amém. Pastor, eu não quero o Espírito, eu quero é mamão, eu quero é dinheiro. O que adianta você ter dinheiro e perturbação na alma? Melhor coisa é ter o Espírito. Até brinquei com o irmão ali, o irmão quase caiu da pedra ali, que nós estávamos fazendo uma obra ali, ele deu um grito. Eu tomei um susto, irmão, até brinquei com ele. Gritou porque recebeu o pagamento hoje? Ontem? Está com medo de morrer? Se fosse lá no final do mês, ele dizia assim, Senhor, me leva. Mas não foi assim, né, Moreno? Estava só no susto mesmo, né? É porque tem uns vales que às vezes a gente passa, a gente diz assim, Senhor, me leva, não aguento mais. Que você venha pedir para Jesus te levar quando estiver na bonança também. Senão é hipocrisia. Porque tem gente que pede quando passa aquele vale desgraçado, Senhor, me abençoa, me abençoa. Ou me abençoa, me leva. Aí Deus abençoa e fica dizendo, Senhor, não precisa me levar mais, Senhor estava só tipo assim te enganando. Não, tem que pedir para levar lá na prova e pedir para levar na bonança também. Amém, família? Porque o Senhor conhece o nosso coração, hein? Então, a hora que Ele querer levar, a gente está com os braços abertos, né, irmão? Também? Pode aplaudir o nome do Santo Senhor? As duas etapas. Glórias a Deus, não, só benção. Queria agradecer a todos os nossos irmãos que estavam conectados. Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus, nosso Rei. Que você venha compartilhar essa mensagem em nome do Senhor Jesus. Compartilha com as pessoas que estão precisando para levar o evangelho de esperança ao coração. Esse mundo aí está passando, as coisas estão acontecendo aos nossos olhos e a gente não pode negar que o Messias, o Cristo também, Jesus Cristo de Nazaré está voltando. Está mais perto do que a gente está pensando, meu irmão. Então, que você venha refletir sobre a sua vida, você que está aí do outro lado. O tempo está passando, as rugas estão aparecendo. E para onde a sua alma vai? Pastor, eu não acredito no inferno, mas pode ter certeza que um dia você vai acreditar. Pode ter certeza que vai. Eu não acredito no céu, entrega a tua vida a Jesus que você vai acreditar. Pode ter certeza. Por quê, pastor? Porque Ele é a esperança. Ele que traz a esperança ao coração do homem, que existe um lugar de descanso. É muita coisa, irmão, nesse mundo. Sabe por quê? Nós não viemos do acaso. Isso aqui é muita perfeição. Muita perfeição. Colocaram lá, os cientistas estão tudo apavorados porque fizeram assim um robozinho que faz assim, ó. Agora ele aperta a mão, segura uma bola, dá bom dia. Uau! O nosso Deus criou isso aqui tudo, irmão. Faz assim, ó. Aquele lá não consegue, só faz assim, ó. E esse aqui faz assim, ó. Troca acorde, toca viola, toca violão. Por que Deus fez isso aqui com tanto movimento? Para tocar um violãozinho para Ele. Para bater um tamborzinho para Ele. Mas para adoração. Uma harpa. Amém? Para dedilhar. Não adianta o cientista se curva. É muita perfeição no corpo do ser humano. Muita perfeição demais. O cientista, a maioria, se começou a estudar muito o corpo da pessoa, ele se converte a Jesus. Pode ver, irmão. Ó, todo cientista, eu sempre digo assim, se o cientista pegou um ser humano, levou para fazer uma análise e juntou uma pá de terra, ele já se converte.
Eu vou investigar tudo que tem nessa terra e vou dar uma olhada nesse corpo aí. Rapaz, veio do pó mesmo. Não tem como negar. E se converte ao Senhor. Eu estou num grupo de ateus lá, graças a Deus, irmão. Tem ateus lá que está dizendo assim, eu sou ateu, graças a Deus. Já está se convertendo. Já é cristão e nem sabe. Eu disse para o grupo dos ateus lá, para você ficar sabendo, eu disse para eles assim, ó. Sabe por que eu amo ser cristão? Porque nesse grupo aqui eu nunca vi vocês perseguir o terreiro de Umbanda, Quimbanda. Eu nunca vi vocês perseguir os espíritas. Eu nunca vi vocês perseguir os muçulmanos. Mas agora os cristãos, vocês têm sangue nos olhos. Vai, destila o veneno aí, eu disse. Vai, bota esse ódio para fora, mais, tá pouco ainda. Aí eu botei lá, e sereis odiado por causa do meu nome, disse Jesus. Por isso que eu amo ser cristão, irmão. Porque os ateus testificam que o cristianismo é verdadeiro. Os próprios ateus testificam que... Pastor, é verdade? Claro, o ódio deles testifica que nós estamos no caminho. Porque não existe um povo que eles mais odeiam a não ser o cristão. Eles não falam mal dos muçulmanos, eles não falam mal do espírita, eles não falam mal da religião afro. É só dos cristãos que eles têm ódio. Do livro de capa preta. O livro pode ser até preto, mas tem luz lá dentro. Eu disse, aí que eu fico mais cristão, só porque você tem mais ódio, mas está pouco ainda, isso aí não é nada. Antigamente era mais ódio, está pouco. Isso aí é pouco ainda. E eu do outro lado abençoando. E eu digo assim, por isso que eu não me torno cristão, para me se tornar um como vocês, mal criado, maldizentes. Não compensa eu voltar para trás, mas porque eu já fui um deles. Também odiava os cristãos, não sabendo que um dia Jesus ia me chamar. Tem jeito. E a maioria desses ateus, irmãos, são todas pessoas desviadas do sistema evangélico. Eu sempre digo, um cristão genuíno nunca vai virar ateu. Por quê, pastor? Porque teve uma experiência com o Espírito Santo de Deus. E quem teve uma experiência com o Espírito Santo de Deus, não, meu querido, volta a ser ateu. Você sabia? Ele vai para o mundo, bebe, se prostitui e vai para o inferno dizendo que não é ateu. Ele diz que é desviado da palavra. Ele é sincero consigo mesmo. Eu me desviei, eu caí e eu estou condenado ao inferno. Não consigo mais voltar, mas nunca vou me tornar ateu. Sabe por quê? Teve uma experiência. E quem teve, não volta para um lugar que não tem nexo. Você está entendendo? É por isso que eu não me torno ateu. Já era um, né? Eu posso voltar para trás. Então Deus abençoe nossos irmãos e a todos que estavam conectados em nome de Cristo. Não esquecendo, culto é sexta-feira que vem. É isso, família? É sexta-feira que vem, começa agora sexta-feira, né? Às 8h30 da noite, em nome de Jesus Cristo. Aí prossegue agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Segunda-feira, pastor Gabriel. Quarta-feira, pastor Gabriel diretamente de Sorocaba. Quinta-feira, pastor Josenilton lá de Marco do Ceará, trazendo também a palavra de Deus através da nossa web rádio. E sexta-feira com o pastor Daniel, lá em Chapecó também, e aqui com a gente em Braço do Norte, se Deus quiser. Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Se Deus nos abençoar, meu querido, foi a permissão dele, nós estaremos sexta-feira aqui para falar mais de perto acerca da palavra de Deus. Um abraço, beijão no coração.